Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Esse é mais um vídeo da Maratona Mental e a minha dica é: assista sempre os vídeos na ordem. O link da playlist tá na descrição. Vamos lá então, pessoal. É claro que a gente vai falar muito aqui sobre o emocional. Então é importante também saber blindar. Então vamos falar aqui da blindagem emocional. É muito comum aquela frase de que a gente não consegue, né? A gente não é capaz, não tem essa autonomia, esse poder, né, de controlar os ventos. Vem de tudo que é lado o vento, né? Ventania mesmo. Mas a gente tem o poder aí de ajustar as nossas velas e isso já ajuda bastante, né? Então, o emocional tem muito a ver com isso. Então, não é um botãozinho que a gente aperta e fala: opa, agora o meu lado emocional está excelente aqui. E o emocional, claro que você não vai utilizar somente no trabalho, no trade, mas na vida. Então, a blindagem emocional é algo que eu considero extremamente importante no desenvolvimento da mentalidade também, porque traz aqui, né, algo da nossa palavra também, e eu vou pegar de novo em Provérbios 4:23, que diz o seguinte, né, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos falar algumas coisinhas aqui. Vamos entender aqui como coração é o centro, né, emocional da gente, né? Deixa eu diminuir o zoom um pouquinho só. E aqui cabe também a gente falar que a Bíblia está ensinando a gente a justamente proteger esse centro emocional, ou seja, o coração, né? Porque é muito mais importante, né, do que proteger patrimônio, por exemplo, né? Então, guardar o coração é muito importante do que ficar se preocupando aí com bens materiais, com patrimônios, né? Então, quando o nosso interior é blindado, então por isso blindagem emocional ou a blindagem do nosso centro emocional, que é o nosso coração, né? O que está do outro lado, né? O que está de fora realmente não abala a gente. Então, por isso a frase, né, em relação ao vento, a gente não controla o vento, mas ajustar as velas, show de bola, né? Aí sim a gente já tem algo para fazer. Então, no campo psicológico, por exemplo, a gente já falou aqui algumas vezes sobre a amígdala cerebral, né? Que é a parte do cérebro que reage com as emoções, com o perigo, com a raiva, com o medo, etc. Enfim, quando a gente tem essa noção de que o invisível, né, ele vai lá para o biológico também, tudo começa a mudar, né? Você fala, caramba, realmente tudo começa no pensamento, por isso que o Tevo está batendo tanto nessa tecla, né? Então, pensamento, sentimento, a gente tem aqui a parte da ciência, a parte biológica, a gente tem a parte da espiritualidade e o pensamento está sempre ali, né? Como primeiro ali, é ele que vai desencadear tudo, né, para o lado bom ou para o lado ruim. Mas aí você que está no controle, então por isso que a gente precisa ser capaz aí de ajustar as nossas velas, né? Então, por exemplo, quando a gente respira, né? Muita gente fala, respira fundo, né? Já falamos sobre isso aqui também, né? A gente está ativando, né, o córtex pré-frontal. Então, sabe quando a pessoa está nervosa e fala assim, pô, dá uma respirada, né? Então, respirar não é questão de passatempo. Não é isso, não é respira aí, né, 5 vezes, 10 vezes, nada a ver. Então, quando alguém respira fundo, não tem nada a ver com, poxa, a pessoa, né, tá numa fraqueza ali, ela precisa deixar o tempo passar, etc. Não. Se você realmente sabe o fundamento disso, você está usando, não é paciência, não é nada, você está usando neurologia. Você está entendendo como o seu cérebro funciona, o que pode desencadear e o que a respiração está ativando ali, né, através desse córtex pré-frontal. Então, quando você respira, né, você está tomando de volta o controle, né, da sua própria mente. Olha que louco isso. Então, deu a ventania. Muita gente se desespera, etc. Você fala assim, deixa eu respirar. E aí você vai ver
qual vai ser o melhor ajuste para você fazer nessas velas aí. Então não tem nada a ver com respira que daqui a pouco o vento vai passar. Não, o vento, o bicho vai pegar. Só que você precisa trazer de volta, tem que matar essa bola no peito, né? Tomar de volta o controle da sua mente para fazer justamente, né, o melhor ajuste, tá? Então isso é bem legal quando você entende também e começa a respirar bastante também, né? Então isso é chamado de regulação emocional. Eu faço muito no canal, inclusive, né? Porque vira e mexe tem comentário assim de hater, por exemplo, né? Que comenta uma coisa assim, enfim, né? Muita gente querendo fazer gracinha ou simplesmente para ofender mesmo. E não adianta, na hora você quer chegar ali na voadora mesmo, né? Mas aí você tá se rebaixando, você tá descendo só para responder a pessoa ali. E o pior é que isso não vai passar. Por mais que você responda, xingue, ofenda, enfim, né? Eu gosto muito daquela frase de a minha educação não depende da sua, sabe? Então, se a pessoa veio e falou isso e aquilo, eu não vou fazer isso da mesma maneira, porque não é do meu feitio fazer isso, né? Não é o meu comportamento esse. Então a pessoa fica falando sozinha, beleza. Então o silêncio também é aquela tortura para quem não sabe pensar, né? Então, beleza, mas entendo perfeitamente como é que é, porque antes eu também não respirava, não. Saía respondendo de tudo que é jeito, né? Então a gente precisa dessa blindagem emocional, né? Ou seja, cuidar também do nosso coração, do nosso centro emocional aqui, para ser uma pessoa centrada. Né? Então, centro emocional, pessoa centrada, justamente por isso, né? Que é quando a circunstância muda, né? Mas o nosso eixo, assim, a nossa base está firme. Né? Então, o jogo está rolando ali e tal, mas a gente está matando a bola no peito e vamos decidir aqui, calma, não vamos correr à toa, não vamos se desesperar, calma, respira, né? Treinei a semana inteira, tô aqui para jogar a bola, vamos lá, né? Então, é outro tipo de comportamento, né? Na vida, no trade, na profissão, enfim. Então, a mesma coisa quando você está numa empresa, aí você tem lá, por exemplo, 20 pessoas, né? E um líder, e por algum motivo esse líder se desespera, né? O técnico do time se desespera. Acabou, perdeu o time. Igual quando fala no futebol, né? O técnico perdeu o vestiário, esquece. Não vai fazer parte do grupo mais. Então, a galera não vai obedecer ele, não vai seguir, não vai ter confiança, entende? Então o técnico, o líder, ele não pode, né, cometer esse erro. E quem está abaixo dele, de preferência que também não saia, né, do centro, mas um ou outro vai acabar saindo. Mas é importante ter essa ciência, né, do poder de vou dar uma respirada aqui para tomar o controle de volta e fazer o melhor ajuste das velas aqui, né? Então aquele líder, aquele técnico que respira, né, que mantém a calma, o pessoal sente segurança nele, porque sabe que ele tem uma visão. Então ele não tá tranquilo, ele não tá centrado à toa, ele tá enxergando muito além. Ele matou essa bola no peito e tá, confia em mim, vambora, vamos pra cima aí. Então como seria bom se todo o time tivesse essa mesma segurança, imagina, né? Mas acredito que todos queiram, obviamente, evoluir. Só que cada um tá num momento, né? Então o técnico também não tá ali à toa, ele não tem essa capacitação à toa, né? Então você ser emocionalmente blindado, já que a gente está falando aqui de blindagem emocional, né? É quando você tem paz aí, né? Tem sossego. Eu gosto muito da paz, né? Do silêncio. Enquanto a maioria tá com pressa, tá na correria, tá metendo louco, tá apavorado. Não, para mim é isso, ó, paz, né? Quando os outros estão com pressa. Então aí que você sabe que você realmente está centrado, né? Então, por exemplo, vou fazer um exercício rápido aqui para você sair rabiscando no papel que eu falei para vocês aí. Anota aí algumas situações que, por exemplo, você respondeu alguém, respondeu algum comentário em rede social ou na vida real, no tete-a-tete ou no WhatsApp ou sei lá onde, e fala assim, putz, eu não precisava ter respondido aquilo. Ou você seja sincero e fala assim, eu respondi, mas não adiantou nada. Eu mantive o mesmo nervosismo, o mesmo estresse, ou seja, não adiantou, não resolveu isso. Então a pessoa me tirou do centro, eu fui lá e agi da mesma maneira e não mudou nada. Não mudou absolutamente nada, né? Então, antes de reagir a qualquer tipo de provocação, é isso que eu faço aqui nos comentários também do canal, né?
combina com você mesmo assim. Sempre que alguém me ofender ou falar alguma coisa que eu não gosto, ou ser contra alguma coisa, enfim, eu não vou enfrentar. Eu vou respirar 3, 4, 5 vezes e depois eu tomo uma decisão. E aí você vai começar a observar como que isso realmente muda, né? Então, alguém comentou alguma coisa ali e tal, falou alguma coisa de você, respira 3, 4, 5 vezes. E aí antes de responder você fala assim, bom, se eu responder isso, isso e isso, ou se eu agir assim, assim, assado, né? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? E aí você vai saber a decisão que você vai tomar. Aí ou você deixa falando sozinho, né? Ou você vai, né, responder e esculhambar tudo, sabendo que isso está te afastando da pessoa que você quer se tornar. A não ser que você queira se tornar realmente uma pessoa, né, que gosta desse tipo de coisa. Que eu acredito que não, certo? Então respira, é o famoso, né, respira. Então respirar, né, acaba ensinando aí o nosso cérebro a dar aquela desacelerada, né, para qualquer resposta automática que a gente já está pronto para, né, sair dando voadora através do teclado ali, né, principalmente em tempos digitais, né? Então, blindar a emoção é a mesma coisa que você, vamos colocar aqui, blindar a emoção é igual a você guardar também o propósito. A gente já falou bastante aqui sobre identidade, sobre propósito, né? Então a blindagem emocional está completamente ligada com isso. E mais além, né? Tem um livro chamado, né, Mais Esperto que o Diabo, né? Então é um livro super recomendado. Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é importante que você saiba que realmente o inimigo ele quer te atrapalhar, quer te destruir, né? Só que ao contrário do que muitos pensam, né, isso não tem nada a ver com força. Então o inimigo não vai agir com força contra você. O inimigo simplesmente vai te distrair. Então te distrair te tira do foco. Sabe aquela coisa de ficar em cima do muro, né? Então eu gosto de falar assim que é que nem no futebol, quando você tem um jogo ali, um placar agregado, né? E de repente a equipe fez um resultado X no jogo de ida e na volta, né, a equipe da casa ali, se ela empatar, tá tudo bem, porque ela ganhou o jogo de ida. Então assim, o empate é da casa. Tá bom, é isso, entendeu? Então o inimigo quer te distrair, quer deixar você em cima do muro. Então você tá querendo ir lá, você quer ir ler a palavra, você quer orar. Não, mas ele tá te distraindo. É celular aqui, é celular ali, celular aqui, fazer isso, isso. Aí você não lê nada, não cuida de você mesmo, não se blinda, não evolui, né? E você fica patinando aí. Então, o inimigo ele destrói justamente pela distração, né? Então, quem acaba se abalando com tudo aí, com qualquer vento, vai se perder no caminho. Então, tava indo para cá, ventou, vai para cá, ventou, vai para lá, ventou, vai para lá, não ajusta vela nenhuma e infelizmente, né, vai se perder, não vai chegar em lugar nenhum, né? Agora, quem permanece firme, centrado, respirando, ajustando as velas, né, aí acaba chegando, né, onde está almejando aí, onde todos buscam, né, seja na vida, na profissão, no trade, enfim. Mas blindagem emocional, para mim, é isso, né? É maturidade. Isso também não é da noite pro dia, mas quando você tem a consciência em relação a tudo isso, entender que a blindagem emocional pode partir simplesmente, né, do seu respirar, de você tomar o teu controle mental de volta aí, né? Centrar, falar, opa, peraí, faz toda a diferença, porque depois acaba entrando no automático, como a gente já viu alguns vídeos aqui falando sobre isso também, né? Então, maturidade, né, blindagem, é isso aí, saber com quem você está lidando, com você mesmo, saber como o inimigo quer te atrapalhar através da distração também, né? Então, basicamente é isso, é quando o mundo inteiro tá lá, né, gritando, correria total, etc., mas você continua na paz. Quanta coisa para internalizar, para refletir, para colocar em prática. Comenta aí o que você mais achou bacana no conteúdo desse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui na Maratona Mental, não deixe de conferir na descrição e também no primeiro comentário fixado a playlist para você assistir tudo direitinho, na ordem e não ficar aí perdidão ou perdidona. Se curtiu, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!